Vamos calcular a integral definida de 0 até π de menos seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Bom, naturalmente nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo, certo? É a antiderivada dessa expressão calculada em π menos a antiderivada dessa expressão calculada em zero. E se fosse olhar para essa expressão, ela é uma candidata à integração por substituição, certo? Porque eu tenho aqui cosseno ao quadrado de x e eu tenho menos seno de x multiplicando aqui fora. E menos seno de x é a antiderivada, aliás, é a derivada de cosseno de x. Então, nós podemos usar substituição aqui. Então, você pode estar pensando assim, então vamos calcular aqui a antiderivada, a integral indefinida de menos seno de x cosseno ao quadrado de x dx, usando substituição, e daí nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Mas, na verdade, existe uma forma um pouco mais compacta de fazer isso. Nós podemos juntar a substituição com a integral definida, e vai ser um pouco mais fácil. Então, como nós faríamos a substituição, e é a substituição que nós vamos fazer? Bom, vamos chamar cosseno de x de u, então u é o cosseno de x. Então, a derivada de u em relação a x é, derivada de cosseno de x é menos o seno de x. E se eu multiplicar os dois lados dessa expressão por dx, eu fico com du é igual a menos seno de x dx. Então, esse menos seno de x, que multiplica aqui o dx, eu posso trocar a ordem, eu poderia escrever esse menos seno de x aqui do lado. Isso aqui, na verdade, é o du. Então, vamos reescrever a integral definida. Isso é igual a integral definida de 0 até π, menos seno de x vezes dx é du, e cosseno ao quadrado de x é u ao quadrado. Só eu pergunto agora, será que nós ainda estamos integrando de 0 até π? Não, porque, lembre-se, eu estava integrando de 0 até π quando eu usava a letra x. Eu quero fazer a integral definida dessa expressão quando x vai de 0 até π. Só que agora eu não estou mais usando o x, eu estou usando o u. Então, quando o x vai de 0 até π, o u vai de quanto até quanto? Nós vamos ter que trocar isso aqui. Então, quando o x vai de 0 até π, o u vai de quanto até quanto? Bom, quando o x vale 0, u vale cosseno de 0. O u é simplesmente cosseno de x. Então, quando o x vale 0, o u vale cosseno de 0, que é 1. E quando o x vale π, u vale cosseno de π, que é menos 1. Então, nós vamos integrar do 1 até o menos 1 na variável u. Eu espero que eu não tenha confundido você, mas é bem simples. O x vai de 0 até π, só que agora eu estou usando a letra u. E o u vai de 1 até menos 1, quando o x vai de 0 até π. E agora essa integral aqui é muito fácil de calcular. A antiderivada de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Nós vamos calcular o valor dessa expressão em menos 1 e vamos subtrair o valor dela calculada em 1. E eu gosto de juntar aquela barra direto nos colchetes, então não vou escrever a barra. Então, quando o u vale menos 1, eu tenho menos 1 ao cubo, que é menos 1 sobre 3. E agora eu subtraio o valor da expressão calculada quando o u vale 1. Então, quando o u vale 1, eu tenho 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3. Então, o valor é menos 2/3. E você pode estar se perguntando assim, mas eu não posso fazer com um método mais tradicional, calcular a antiderivada separadamente e depois usar o teorema fundamental do cálculo? É claro que pode. Então, vamos escrever aqui o problema de novo. Integral definida de 0 até π de menos seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Qual é a antiderivada dessa expressão? Vamos calcular aqui embaixo. Eu vou dizer que é o mesmo processo, eu vou dizer que o u é o cosseno de x, então a derivada de u em relação a x é menos o seno de x. Multiplicando os dois lados dessa expressão por dx, eu fico com du é igual a menos seno de x dx. Então, nós podemos reescrever essa integral definida aqui como, aliás, integral indefinida nesse caso, é a integral indefinida de menos seno de x vezes dx
é du, é a mesma coisa que du. Então, eu vou ficar com du, e cosseno ao quadrado de x é u ao quadrado. A antiderivada de u ao quadrado em relação a u é u ao cubo sobre 3. Mas o que é o u? O u é o cosseno de x, então fica cosseno ao cubo de x sobre 3. Ou, se você preferir, você pode escrever o ao cubo fora entre parênteses. Vai ser mais fácil escrever assim. Então, isso é a antiderivada dessa expressão aqui. Vamos usar, então, o teorema fundamental do cálculo. É a antiderivada, cosseno ao cubo de x sobre 3, calculada quando x vale π, menos o valor da antiderivada quando x vale 0. Isso é igual a... Bom, quando x vale π, eu tenho cosseno de π, aliás, cosseno ao cubo de π. Cosseno de π é menos 1, elevado ao cubo é menos 1 sobre 3. E agora eu subtraio o valor da expressão quando o x vale 0. Cosseno de 0 é 1, 1 ao cubo é 1 sobre 3. Menos 1 terço é menos 2 terços. Então, os dois métodos dão a mesma resposta, apesar de que aqui é exatamente a mesma coisa, só que nós já estamos juntando a substituição com a integração definida. Então, não preciso fazer dois passos separados. Era isso, eu espero que você tenha gostado.